Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E hoje, continuando a nossa série sobre o nosso aprendizado com a sabedoria perene e com os filósofos, vamos hoje falar sobre aprendendo com Aristóteles. E vamos hoje falar sobre lógica e como nós podemos ter um pensamento mais lógico. E para voltarmos à nossa sabedoria perene, ao conhecimento da sabedoria perene, ouça muito bem essa música de Raul Seixas e Paulo Coelho, que depois eu vou explicar. Eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo para pagarem seus pecados. Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho, vi Maomé cair na terra de joelhos. Eu vi Pedro negar Cristo por 3 vezes diante do espelho. Eu vi. Então, essa música Eu Nasci há 10.000 anos atrás, de autoria de Raul Seixas e Paulo Coelho, ela traz a consciência dessa sabedoria perene. Essa sabedoria perene que havia no passado da humanidade. Então, eles passam por vários autores e vários sábios do passado, melhor dizendo, nem todos foram autores, mas todos foram sábios. Então, passa por Cristo e tantos outros. E isso demonstra o seguinte, né? Que essa sabedoria perene foi transcrita nos livros do Paulo Coelho. Então, O Alquimista, O Diário de um Mago e tantos outros livros que ele escreveu. E ele era um profundo conhecedor dessa sabedoria perene. Então, é essa sabedoria perene que nos trouxe algo muito importante no passado, que foi a filosofia. O que é filosofia? Philos, amigo, sofia, sabedoria. É o amigo da sabedoria. Não é o sábio, porque na época haviam aqueles que se chamavam de sofistas. Eles se intitulavam sábios, eram arrogantes e sabiam muito pouco. Agora, o amigo da sabedoria é aquele que entende que ele precisa a vida inteira buscar essa sabedoria. Ele não é o dono da verdade, ele busca a verdade. Então, é bem diferente. Então, Aristóteles foi aluno de Platão e nos trouxe alguns conhecimentos muito importantes que eu vou falar hoje aqui. Então, por exemplo, eu queria só fazer um comentário inicial. A filosofia foi retirada dos cursos superiores. Com isso, nós tivemos um grande prejuízo, porque é justamente a filosofia que nos faz pensar. Então, como diria Immanuel Kant, nós precisamos transcender e incluir. O que é transcender? Transcender é ir além. Etimologicamente, né, o significado da palavra é ir além. Então, nós precisamos ir além dos pensadores antigos, mas incluir. Ou seja, nós precisamos estudá-los, nós precisamos dessa base. E hoje nós já não temos mais essa base. Por isso, nós não conseguimos pensar mais adequadamente. Então, o raciocínio hoje é muito falho. Por quê? Porque nós perdemos essa base que é fundamental para raciocinarmos. Então, hoje nós vamos falar de Aristóteles, que trouxe essa filosofia perene e uma forma de pensar, né, da sabedoria perene. Aristóteles foi aluno de Platão. Ele viveu de 384 a.C. a 322 a.C. Ele era de Estagira, por isso ele também era chamado de estagirita.
Então, era um filósofo que, diferente do Platão, que pregava a dialética é basicamente o diálogo, ele falava de lógica. Então, hoje, quando você fala de lógica, sem que saiba ou sabendo disso, né, você está falando de Aristóteles. Porque foi Aristóteles que trouxe o raciocínio lógico para nós. E aonde está esse raciocínio lógico de Aristóteles? Está num texto chamado Organon, que é um texto que traz o conjunto de obras e lógica de Aristóteles. Então é um texto muito importante e o assunto lógica praticamente começou e se encerrou com Aristóteles. Então, para a gente pensar de forma lógica, mas vamos pensar o seguinte, não é apenas a lógica, mas é a lógica correta. Porque nós podemos usar uma lógica para provar coisas erradas. Então, o Aristóteles nos mostra não apenas como raciocinar de maneira lógica, mas como usar a lógica correta. Então, por exemplo, a partir desses textos, né, ele vai dizer o seguinte: existem dois tipos, né, de lógica. A lógica dedutiva e a lógica indutiva. O que é isso? Lógica dedutiva vai do todos para as partes. É mais ou menos a intuição, é muito da intuição. O que a pessoa intuitiva tem? Ela capta o todo e depois ela vai descrevendo as partes. Então, é uma lógica que se aproxima da intuição. Porque não adianta ter intuição e não saber explicar. Ah, eu senti, eu percebi, mas eu não sei dizer. Bom, então não adiantou, né? Então, nós precisamos ter uma inteligência que explique essa intuição que surgiu, essa captação do todo que surgiu. Então, a primeira forma seria essa forma dedutiva. A outra lógica é uma lógica chamada indutiva, ou indução, que vai das partes para o todo, que é a lógica muito utilizada na ciência. Então você vai descobrindo as várias partes e vai compondo um todo. Quer dizer, você vai construindo teorias a partir das várias descobertas. Bom, tudo isso vai nos dar um jeito de pensar mais correto. Você que quer entrar em contato, né, com o nosso trabalho, você pode pelo YouTube, pelo Facebook. Meu nome completo é Marc, M-A-R-C, André da Rocha, que é P-K-E, P de Paulo, P de Paulo E, ou então na nossa página da internet www.transpsicanalise.com.br, ou então pelo telefone 38 72 7572. Só para voltarmos a esse clima de sabedoria perene, vamos ouvir essa letra maravilhosa, composta em conjunto por Raul Seixas e Paulo Coelho, que sabe das coisas. Eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados. Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho, vi Maomé cair na terra de joelhos. Eu vi Pedro negar Cristo por 3 vezes diante do espelho. Eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Então, quem que nasceu há 10.000 anos atrás? O que o Paulo Coelho está querendo falar nessa letra? Em poucas palavras, o que nasceu há 10.000 anos atrás é a sabedoria perene, é a sabedoria humana. E dentro dessa sabedoria
surgiu a filosofia. Claro que ela surge de uma forma muito mais expressiva com Sócrates. Depois Platão, que foi seu aluno, escreveu as obras Diálogos e usa o método dialético. E depois o aluno de Platão, o estagirita, né, o Aristóteles, também era considerado peripatético, que era porque ele andava. Então eles, enquanto pensavam, andavam. Então tinha essa prática muito interessante. E o Aristóteles, ele vai trazer a lógica, para pensarmos de maneira lógica. Esse texto do Organon é dividido em 6 partes, que vai nos trazer uma forma, cada uma dessas partes nos traz uma forma de pensar com lógica. Na primeira parte ele fala sobre as categorias, então é um tratado sobre os termos. Escuta, nós precisamos escolher bem as palavras. Aliás, quanto mais riqueza de palavras nós tivermos, mais nós conseguimos nos expressar de forma adequada. Então, a escolha das palavras já é algo muito importante para a nossa comunicação. A palavra mais adequada para expressar aquela ideia, aquele conceito que você quer utilizar. Então, cada palavra expressa um conceito. Então, a escolha das palavras, a construção das frases a partir da escolha das palavras é muito importante. Depois ele vai para um texto chamado Da Proposição, que fala sobre, da interpretação, que fala sobre as proposições. Então, o que você está propondo? Qual a ideia que você quer desenvolver? E essa ideia tem fundamento? Então, qual é a sua ideia? O que você quer defender no seu discurso? E aí, na sequência, que ele vai dizer se vai ter fundamento ou não. Porque ele vai para os analíticos anteriores, que é o raciocínio formal, e principalmente do silogismo. O que é isso, André? Você está falando difícil. Tá bom. Silogismo é o seguinte: você parte de uma afirmação mais universal, uma afirmação geral. Então, vamos supor sobre o ser humano. Todo ser humano é racional, né? Utiliza a razão. Então, você está usando uma afirmação mais geral. Então, você parte para uma outra afirmação particular. Então, você fala, Sócrates é ser humano. E aí você chega na conclusão. Portanto, ou então, Sócrates é racional também. Portanto, Sócrates é ser humano. Então, todo ser humano é racional, Sócrates é racional, portanto, Sócrates é ser humano. Ou, de um modo diverso, mas chegamos aqui num silogismo. O que é o silogismo? Essa lógica universal, particular, conclusão. Depois, o Aristóteles ele vai para os analíticos posteriores, que é o raciocínio científico. O raciocínio científico é o raciocínio demonstrativo. Ô André, mas o Aristóteles já falava de ciência? Claro que sim. E se nós quisermos construir uma ciência na atualidade, precisamos pelo menos considerar o que Aristóteles falou. Não é assim, esquece, vamos começar tudo de novo. Esquece toda a sabedoria do passado e vamos começar do nada. Não é assim, né? Por quê? Porque aí nós abandonamos toda uma sabedoria que houve no passado. Abandonamos essa sabedoria perene para pensar do nada. E aí caímos no vazio, evidentemente. E aí entramos em contradição, não conseguimos pensar de maneira lógica. Por isso que para pensar nós precisamos de Platão e nós precisamos de Aristóteles. Depois ele prossegue nos tópicos que são debates sobre as opiniões na sociedade. Então, quais são as opiniões, né? Eles chamavam de doxa. Tanto que o ortodoxo é aquele que segue a opinião. Orto é correto, doxa é opinião. Então, ele segue a opinião corrente, que é considerada correta, né? E o heterodoxo, ele segue opiniões diferentes. E o paradoxo é o que se contrapõe a essas opiniões. Então, a doxa é opinião.
Então ele fala sobre essas opiniões que se tem na sociedade, o senso comum. Então fala sobre o senso comum. Bom, até que ponto o senso comum está certo? E ele mostra que nem sempre o senso comum está certo. Às vezes está, às vezes está equivocado. Então ele fala, nós não precisamos apenas aprender a lógica, o raciocínio, mas precisamos aprender o raciocínio correto, porque senão nós não conseguimos pensar adequadamente e não conseguimos transmitir para as pessoas um conceito correto, bem formulado, bem pensado. Então toda essa lógica é importantíssima para pensarmos de maneira correta. E finalmente ele conclui com a refutação dos sofistas. E isso é para perceber os erros na argumentação. Então, como eu disse, os sofistas na época se achavam sábios. Eles se autodenominavam sábios, portanto não eram sábios. Porque o verdadeiro sábio é aquele que percebe que nada sabe. Como Sócrates dizia sempre, só sei que nada sei. Aí você que percebe que não é um sábio, você busca sabedoria. Então, esse é o pressuposto de Sócrates. Eu não sou sábio, eu não sou um sofista, mas eu sou um filósofo. Então, filos, amigo, sofia, sabedoria. Eu sou amigo da sabedoria, eu sou um buscador da sabedoria, eu sou um buscador da verdade. Então, dentro dessa postura humilde, é que nós vamos encontrar a verdade e a sabedoria. Por isso que os antigos contribuíram tanto com essa sabedoria perene, e não podemos simplesmente jogar fora tudo o que eles falaram e começarmos do nada. Então é como Kant falou, nós precisamos transcender, nós precisamos ir além, mas nós precisamos incluir toda essa sabedoria antiga, porque é essa sabedoria antiga que nos dá base, inclusive para pensar, senão nós não conseguimos pensar de forma correta, apropriada. Para nos... antes, eu só vou dar uma dica para você. Você quer acompanhar meu trabalho, você pode acompanhar aí no YouTube. Você pode acompanhar no Facebook, meu nome completo é Marc, M-R-C, André da Rocha Kepp, K-E, P de Paulo, P de Paulo, E. Ou então na minha página da internet, www.transpsicanalise.com.br, ou pelo telefone 3872-7572. Vamos entrar de novo no clima da sabedoria perene com Raul Seixas e Paulo Coelho. Eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagar seus pecados. Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho, vi Maomé cair na terra de joelhos. Eu vi Pedro negar Cristo por 3 vezes diante do espelho. Então, quem que nasceu há 10.000 anos atrás? A sabedoria perene. O Paulo Coelho, né, é um autor que, por seus estudos, conhece essa sabedoria perene, estudou essa sabedoria perene e considera essa sabedoria perene. Agora, o que aconteceu nos nossos cursos superiores da atualidade? Eles se tornaram tecnológicos, apenas técnicos. Então você vai para um curso superior para aprender uma série de técnicas. E com isso você perde o todo. Você fica realmente no particular, né? Então os antigos contrapunham o universal e o particular. O que é isso? O universal é o todo. E o particular é a parte, né? Então particular vem de partícula, vem de parte, não é uma parte pequena. Então,
Então, universal se contrapõe a particular. E os antigos sabiam disso. Então, os antigos passavam também esse conhecimento universal. Quando os cursos superiores da atualidade se tornaram meramente técnicos ou tecnológicos, ou tecnocráticos, como você quiser, eles perderam a noção do todo. E aí nós perdemos a filosofia e, com isso, perdemos a maneira lógica correta de pensar, que só podemos recuperar através de Aristóteles. Eu quero fazer aqui uma observação também que eu acho bastante importante. Napoleão, quando quis dominar a população, ele tirou 2 cursos das universidades. Filosofia, que ensina a pensar, e História, que faz com que a gente veja no passado alguns fatos que nos fazem refletir sobre os fatos atuais. Tirando essas 2 disciplinas, o que ele fez? Ele dominou com mais facilidade. É muito mais fácil dominar um povo que não pensa corretamente. Então, uma ciência que só passa técnica, você acaba se formando numa disciplina e aplicando técnicas. E acabou. E você não pensa em mais nada. Bom, para que serve essa técnica? E o que adianta? Eu vou usar essa técnica para quê? E eu vou ajudar essa pessoa realmente usando essa técnica? Todos esses raciocínios você perde. E acaba só usando técnicas. Para isso você usa isso aqui, para isso você usa aquilo ali. E pronto. Seja uma técnica, vamos dizer, médica, ou seja uma técnica psicológica. Não, para isso você usa isso. Agora, para que tudo isso? Né? Então eu quero só trazer uma frase de sabedoria de Blaise Pascal. Ele dizia: a nossa ignorância é tal que nós não sabemos 3 coisas: de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Ou seja, a nossa ignorância humana é plena. Vamos admitir isso? E vamos buscar a sabedoria a partir dessa consciência da nossa ignorância? E aqui vamos trazer uma reflexão sobre a inteligência divina que eu trouxe na última vez de Plotino, mas vale a pena repensarmos isso. A nossa inteligência humana é um logos com L minúsculo. A inteligência divina é nous. São inteligências diferentes. Então, nós podemos ter a seguinte proposta, que é uma proposta da sabedoria perene. O nosso logos, a nossa pequena inteligência, ela pode se tornar tão correta, ela pode se aproximar tanto da verdade, que um dia ela se torna nous. Ela se torna verdade com V maiúsculo. Ou seja, chegamos mais próximo da verdade, chegamos mais próximo de Deus, ou da consciência cósmica, ou da sabedoria perene. Você pode dar o nome que você quiser, ou da inteligência superior, dê o nome que você quiser. Mas a nossa aproximação depende do modo correto de pensar e do modo correto de sentir. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se do seguinte: a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.